Bora então, fala gurizada, aqui é o Bruno e aqui eu tô com meu amigo Davi, né? O primeiro podcast do Tênis na Veia. Nós vamos contar um pouquinho da história de quem é o Davi. E aí, Davi? Qual a sua história? Qual a minha história? Por onde eu começo, né? É uma longa história. Tenho 19 anos, comecei a jogar tênis aos 8 anos. Comecei a jogar tênis com o meu pai. E eu moro em Juí, né? Então comecei a jogar tênis aqui. Esse ano vai fazer 12 anos que eu jogo. Comecei a jogar aos 8, na quadra da ABB, no clube ABB de Juí. Então, pra falar a verdade, eu não comecei jogando tênis, bem a verdade. Foi mais um estilo de... Foi um frescobol com beach tênis, pra falar bem a verdade. Porque eu tava lá em casa, um dia com o meu pai, e aí a gente achou umas raquetes de madeira, aquelas de frescobol, sabe? Já deve ter jogado na praia. Uhum. E aí meu pai olhou e falou: eu jogava tênis quando era mais novo e tudo mais. Ele jogava na Sojipa, lá em Porto Alegre. Então ele contava as histórias dele e tudo mais. E um dia eu pedi pra jogar tênis com ele, se ele pudesse me ensinar. Aí eu lembro do dia que a gente foi a gente foi no centro, não me lembro em que loja ou aonde no centro. Mas a gente comprou um tubo de bola acho que era das Adams, do tempo que faziam a marca de bola Adams. Se alguém lembrar aí, coloca nos comentários. Acho que até pararam de fazer. A gente comprou um tubo e aí foi jogar. A gente jogou no quadradinho. Na época só tinha uma quadra lá na ABB, hoje tem duas. Eu lembro que... Eu não lembro de muita coisa desse dia, mas eu me lembro nitidamente do meu pai me ensinando os golpes, né? O pouco que ele sabia, ele ia me ensinando. Então, desde aquele dia ali, eu não parei mais. Claro que eu comecei a treinar mesmo mais tarde, né? Que eu comprei a minha raquete mais tarde, aos 10, 11 anos talvez. Mas o meu primeiro contato foi aos 8, com aquelas raquetes de frescobol. É bem engraçado, né? Talvez se não fosse a gente achar que as raquetes de frescobol, talvez eu não estaria jogando tênis hoje. É bem... Que massa, cara. É bem fora da realidade. Tu começou a jogar tênis porque teu pai já tinha jogado quando ele era menor, né? Ele tinha uns 20 anos. Ele era adulto já era... Sim. Mas é por conta dessa paixão do teu pai que tu acabou praticando tênis. Ele era da época do Guga. Então ele começou a jogar tênis por conta do Guga. Então certo. Tecnicamente eu comecei a jogar tênis por conta do Guga, né? Ele chegou perto do nível do Guga? Não. O Guga é o Guga, né? Claro, falar do Guga. Só que daí, o meu pai jogou dos 20 até os 25, 26. Hoje tá com 49, vai fazer 50. Agora dia 19 de março. Então ele é da época dos anos 90, né? Então ele pegou bem aquele auge do Guga, tinha as fitas VHS de aula de tênis. E inclusive foi por essas histórias dele, né, que ele contava, que via as fitas VHS, que eu comecei a me interessar por aulas de tênis, né? Então mais tarde eu fui pedindo aula de tênis por conta disso. Nossa. Mas então tu começou como um hobbyzinho. Aprendi ali, comecei a ter umas aulas, comecei com hobby. E quando que virou a chave? Quando que tu começou a participar de torneio? Quando que tu disse, cara, eu vou focar nesse bagulho, eu gosto de tênis, eu vou fazer tênis? É meio difícil dizer. Como eu te falei, eu ganhei minha raquete aos 10, 11 anos, mas eu ainda levava como esporte, né? O meu pai tinha uma raquete de tênis, na verdade, só que a raquete de tênis era muito pesada. Eu tinha acho que em torno de 340 gramas. Então, com uma criança, era meio complicado de jogar. Então, eu acabava jogando com a raquete de madeira e ele jogava com a raquete de tênis, né? E aí ficou mais como um hobby, né? O pessoal lá do clube jogava, tinha os torneios internos de classe, eu acabava não jogando. Não tinha categoria infantil no clube na época, né? Depois uns 2, 3 anos mais tarde teve. Daí eu comecei a participar. Mas eu comecei mesmo a treinar e a jogar quando eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos eu fiquei sabendo que ia ter um torneio municipal. E assim, o tênis de Juí ficou parado muito tempo. Então, 12 anos fazem
11 para 12 anos, então fazem 7 anos, mais ou menos 7 anos. Então, tecnicamente foi por 2015, 14, 15, foi o ano que voltou os torneios em Juiz. Então, eu lembro que eu pedi pro meu pai me inscrever em um desses torneios. Só que só tinha a primeira, a segunda e a terceira classe. Certo. E era categoria adulta. Eu tinha o quê? 11 anos? Desculpa, 12. Tinha 12 nessa época. Então eu ia jogar com os adultos, mas mesmo assim eu pedi pro meu pai me inscrever, porque era um hobby. Eu joguei a terceira classe e ganhei a terceira classe. Foi meio sem querer. Foi muito sem querer. Quantos anos, desculpa? 12. 12 anos. Só que eu ganhei a terceira, tipo, era a categoria mais iniciante. Mas qual a idade, assim, dos caras que tu jogou? Peguei cara de 20, 30. Aí, na final eu peguei um que é parceiro meu até hoje. Na época ele tinha 30 e poucos, eu acho. Por aí. Massa demais. Esse foi o primeiro torneio. Foi o primeiro, o começo de tudo. Começo de tudo. E aí eu não sei o que aconteceu, eu fiquei nervoso, óbvio, né? Torneio, imagina, criança jogando torneio. Primeiro torneio que eu tinha jogado, fiquei nervoso. Nervosaço, foi lá e ganhou. Com certeza. E aí eu gostei muito da sensação. Eu lembro que veio uma adrenalina como eu nunca tinha sentido antes. Isso que eu jogava bola pelo colégio, eu jogava os torneios da intersérie, jogava uma escola contra a outra, então eu tinha mais esse sentimento de competição. Mas o tênis foi diferente, foi um sentimento bem diferente. Aí eu falei, pai, eu quero aprender a jogar tênis. Então eu ainda não tinha mais como um sentimento de profissão, agora era mais tipo, quero aprender. E aí o meu primeiro contato com os torneios foi esse. E aí, com o tempo, eu fui vendo o pessoal da primeira jogar. Então eu já botei como meta. Daqui, sei lá, 3 anos eu quero estar jogando a primeira, porque eu acho que os caras jogam muito bem. Eu olhava eles jogar e via como um espelho, sabe? Sim. Então eu almejava chegar naquele nível. E aí com 15 anos eu já estava fazendo final de primeiro. Então 3 anos depois. Primeira classe de Juiz, tá? Não do estado. Claro. Do estado o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Massa. Mas vamos adiantar um pouco então o tempo aí. Quando que tu começou a jogar? Quando que tu foi pra primeira? Começou a jogar uns torneios fora, uns torneios maiores? Cara, torneio fora eu sempre joguei, pra falar bem a verdade, só que eu joguei pouco. Eu joguei, todo ano eu ia pro Mercosul, Santo Ângelo, né, que é aqui do lado, 40 minutos, é um torneio gigantesco, vem argentino, paraguaio, uruguaio, vem um monte de gente. E eu ia todo ano, tentava ganhar 14 anos, mas eu era muito fraquinho, né, então tipo, não tinha um nível de tênis muito bom, mas eu ia viajar sempre, né, com meu pai ali. Nossa. Uma vez até acho que foi em 2017, tem que puxar o registro. Mas em 2017 eu fui para Santa Maria numa Copa Docelina, né? Então eu fui viajando e fui vendo o pessoal jogar. Então eu já fui tendo mais ou menos uma ideia do nível. Mas tipo, jogar mesmo, eu comecei em 2019. 2019 que eu comecei a jogar mesmo. Em 2019 tu já jogava estadual? Jogou estadual? Joguei alguns. Eu joguei um torneio do CTG, que é tem a FGT, que é a Federação Gaúcha de Tênis, e o CTG, que é o Circuito do Tênis Gaúcho. O Circuito do Tênis Gaúcho é tipo uma preparação para a FGT. Então são circuitos, não vou dizer uma segunda divisão, mas uma divisão para jovem, tanto que só tem categoria, acho que dá 8 anos até 16. Então é para a gurizada que está começando. Tipo eu tava começando no circuito, tinha que começar em algum lugar. Então eu joguei alguns torneios pelo CTG. Massa. Mas vamos ao que interessa, cara. Quando que levantou o caneco? Que tu quer sair? Quando que levantou o caneco? Em 2019 eu ganhei um CTG. Ganhei até, fiquei bem pilhado por conta disso. 2019 ganhou, foi a primeira conquista ali. Primeira conquista fora de Juiz. Sim. Fora de Juiz. E daí 2020, ano de pandemia, o que aconteceu? 2020, foi um ano muito atípico, 2020. Foi uma virada de chave gigantesca 2020, porque eu estava jogando CTG em 2019, ganhei sofrendo no CTG, e em 2020 eu termino como segundo do estado da 16 anos. Então isso, pra mim,
pra mim foi um salto muito grande, de nível, inclusive. O nível que eu jogava em 2019 foi completamente o nível que eu jogava em 2020. Então, mas voltando um pouco no tempo, eu lembro que antes de 2019 eu fiz poucas aulas de tênis. Fiz aulas, não vou dizer que não fiz, né? Que aprendi 100% sozinho. Mas eu fiz muito poucas aulas de tênis mesmo. Muito também porque era caro também fazer aula de tênis. Então não dá pra fazer na aula de tênis praticamente todas as semanas. Então eu fazia de vez em quando. Então eu, lembrando das fitas VHS do meu pai, eu comecei a procurar muito conteúdo. Comecei a estudar, comecei a treinar sozinho. Comecei a fazer meus treinos. Claro, treinei errado muitas vezes. A maioria dos treinos que eu fazia era errado, era o treino muito errado. É o processo de aprendizado. Então eu às vezes ficava eu me lembro, cara, meio ano eu até posso mostrar nos vídeos do YouTube mais futuramente. Mas eu meio ano passei treinando uns movimentos completamente errados. E aí quando eu comecei a viajar pra fora, eu fui entendendo, mas o meu movimento tá errado, os caras fazem diferente, eu tenho que mudar. Então eu já fui procurando outro tipo de conteúdo para mudar. E 2019 mudou muito a chave porque eu joguei pouco estadual em 2019, mas eu joguei muito torneio regional. Então eu subi a minha categoria para jogar com gente mais velha, mais experiente, para aprender mais, depois de ter ganho o 2019 lá, o CTG. Que eu precisava me preparar para um ano de FGT. Eu ganhei um CTG, então eu pensei, não, tenho que me preparar para um ano de FGT. Mas eu nunca imaginaria que eu cheguei em segundo, porque eu sempre vi o pessoal no ranking. A gente que está jogando torneio, a gente acompanha ranking. Eu às vezes fazia, sei lá, 30 pontos no ano, e eu vi o pessoal lá com 500 ou 1000 pontos fazendo no ano. Então eu falei, esse cara que está em primeiro, esse cara deve jogar bem. Esse cara que está em segundo, quero conhecer esse cara. Inclusive na Docilina de 2017 eu perdi pro terceiro lugar do ranking. Perdi pro terceiro, ganhei o primeiro jogo, sofrendo. Mas pensa no sofrimento. E o segundo tomei um couro, assim, do número 3. E aí depois, em 2020, acabei virando o número 2, né? Então isso pra mim foi... muito massa. Foi esquisito, na verdade. Foi bem estranho. E cara, como que foi seus treinos nesse processo aí, quando tu virou a chavinha, começou a focar mais nos caras os caras top, né? Então, eu quando comecei a jogar em 2019, eu vi que o nível de juiz tava um pouco atrás. Hoje tá deixando muito a desejar, não tá muito parado. O tênis aqui em Juiz já foi muito forte. A gente teve o Marcos Ocevar, por exemplo, jogou torneios profissionais, foi um grande tenista do Brasil, inclusive. A gente teve uns anos 80 muito bom, anos 90 muito bom, os anos 2000 com bons torneios que Juiz sediava aqui. Juiz tinha bons torneios que faziam aqui. E tivemos bons tenistas ali, até tivemos, inclusive, vou fazer uma citação, o Carlos Probst, que na sênior chegou a número 2 do mundo, né? Infelizmente hoje ele está parado, por lesão também, mas ele chegou. Então eu acabei fazendo alguns treinos com ele também, né? Mas voltando para 2020 e os treinos, então eu fui percebendo que o pessoal que eu jogava aqui em Juiz não jogava igual o pessoal joga numa segunda classe, numa primeiro estado. Então 2019 foi o que eu te falei antes, foi uma grande virada para eu mudar os treinos. Então eu comecei a fazer treinos muito mais intensos do que técnicos. Eu parei de focar na técnica, parei de querer aprender técnica e fui querer aprender tática. Como é que joga? Como que eu aplico o jogo? Sabe? Então eu fui começando a aprender uns macetes diferentes. E na verdade o meu nível de tênis técnico de 2019 para 2020 não mudou quase nada. O que mudou foi a minha forma de pensar, que depois mudou. Minha forma de pensar mudou várias vezes, na verdade. Mas 2020 foi a parte que eu comecei a jogar tênis, que eu comecei a pensar um pouco nos pontos, que eu comecei a pegar a bola mais na cara, entrar mais na quadra, sacar um pouco melhor. Então isso foi uma virada de chave muito grande. Mudou uma mentalidade também. Mudou a mentalidade. E ali foi quando eu tive a decisão. Claro, meu nível de tênis hoje também está muito longe do profissional, mas ali que veio o sonho, cara, eu quero, ali que veio a certeza do que eu queria fazer na vida. Com 15 anos, olha, a certeza veio com 15, que foi 2019. Eu não quero fazer outra coisa a não ser tênis. Então eu nunca na minha vida pensei em fazer outra coisa além de tênis. Nunca pensei. Isso nem passou pela minha cabeça. Eu fazer engenharia, nunca pensei em fazer engenharia. Sei lá, direito, nunca pensei em fazer direito. Ou sei lá, qualquer outra coisa que não seja tênis.
E como que surgiu essa ideia aí de montar o Tênis na Via, montar o canal no YouTube, para tá auxiliando, né, tenistas Brasil afora a tá melhorando seu nível, né, a tá praticando um tênis mais inteligente? Um amigo meu, né, um Bruno da vida, aí chegou com uma ideia, né, de fazer o canal. Então muito veio de ti também, né, de pegar a câmera, ter a atitude de fazer. E também porque eu sempre quis passar o meu conteúdo. Eu já dei algumas aulas, né, poucas aulas na vida. Poucas não, eu dei muitas aulas, mas em pouco tempo. Eu dei meio ano de aula, mas eu dei muita aula nesse meio ano. Então eu acabei adquirindo muita experiência. Então eu queria... Meu desejo no YouTube é passar um pouco do que eu aprendi para outra pessoa que está com dificuldade. Então eu meio que me vejo no outro lado da tela pensando, putz, um outro Davi que quer muito aprender e não... Claro que a gente tem bons conteúdos de tênis na internet, mas eu quero complementar. Eu quero ajudar também. Quero tentar fazer da forma correta. Até porque, como tu disse, tu ralou um bom tempo, né? Pra mudar a tua mentalidade, mudar a tua tática, né? Tua técnica, teu jeito de jogar tênis, né? Mudar teus treinos, né? Tu foi lá, estudou, né? Como é que os caras jogam. Então tu ralou, tu foi atrás, né? Tu foi estudar pra caramba pra melhorar o teu nível. E talvez, né, com o canal é uma forma, né, de tu tá facilitando para as pessoas, né, também tá aumentando o seu nível, né? Com certeza. Uma das coisas que eu percebi durante o tempo é que tênis é um esporte muito simples. É muito simples. É o beabá. Como se dizer que é batata. Não é fácil, mas é simples. Então, não que é nem fácil, mas é simples. A gente fez aquele vídeo ali das 3 etapas do forehand. Cara, é aquilo. É o beabá. Claro, vão ter 10 outros tipos de forehand, mas é aquilo ali que eu gostaria de ter aprendido na época. Eu não aprendi aquilo ali. Eu fui aprender muito depois. Se tivesse alguém para me pegar na mão e ter aprendido todas as etapas... Claro, tive professor, não vou dizer que eu não tive professores, mas não tive a todo tempo. Então, às vezes, tinha uma aula e no outro dia eu precisava praticar. Então, eu precisava ouvir aquilo de novo. E não tinha de novo. Então, foi um processo bem difícil. Mas indo então, né, 2023, cara, agora, né, tu tá com esse canal aí no YouTube, né, trazendo conteúdo toda semana pra tenistas Brasil afora. Toda semana, hein, já. Toda terça e sexta. Toda terça e sexta. Chega junto. E vamos lá. Quais são as suas metas como de YouTube e também de tenista em relação ao torneio e tudo mais? Quais são as metas aí para 2023? Nós temos os bons 8 meses. Longos 8 meses. São longos 8 meses. Não, em relação ao tênis, eu quero continuar jogando. Óbvio, não vou parar de jogar. Esse ano passado eu consegui chegar no top 15 da primeira classe. Claro, não sou dos melhores do estado ainda. Não estou no nível dos caras top. Mas eu já consegui ganhar alguns jogos na primeira. Fui campeão de uma segunda classe. Cheguei em mais uma final de segunda classe. Então já tô... Claro, a segunda classe joga tenista que joga a primeira também. Porque a segunda classe vale grana. Então tem uma galera que joga a primeira que joga a segunda também. Inclusive teve 2 segunda classes que eu perdi que foi para o pessoal que jogava a primeira. Então acabei perdendo bons jogos, né? Tive muito bons jogos na segunda classe. Tive bons aprendizados. Mas esse ano eu quero ir melhor na primeira classe. Quero focar. Quero ganhar nível, claro. Mas também aprender mais. Eu acho que cada ano eu tive uma virada de chave. 2021 tive uma virada de chave, 2021 tive uma virada de chave. Ano passado, principalmente, que eu comecei na verdade, eu só comecei a jogar um tênis mais inteligente em 2022. Antes eu era meio... Vou usar as aspas, né? Meio burro sem querer. Então, eu era meio cru. Então, comecei a jogar um tênis mais inteligente, tive um bom aprendizado. Tive bons treinos, viajei mais para treinar, consegui ter boas oportunidades para treinar fora, né? Então, isso me ajudou muito, na verdade. O pessoal de lá de Santa Maria me ajudou.
Então, isso foi uma coisa muito importante, porque às vezes eu ia para os torneios cru, ia para um torneio estadual cru, imagina. Então eles me abriam uma semana de treino para conseguir treinar, para pegar um ritmo legal. E também me ajudaram muito com a questão técnica, às vezes eu errava umas coisas meio que, né, me ajudaram muito com a técnica também. Aprendendo no percurso, né, cara? Pois é. Mas acho que é isso aí, então. Ótimo sucesso pro Tênis na Veia. Vai ter mais podcast, pessoal. Vamos estar fazendo mais podcasts. Vai ter mais. Mas que vai ter mais. Acho que é isso. Um ótimo sucesso pro Tênis na Veia. Os aprendizados esse ano. Vamos fazer mais vídeos. Até metade do vídeo já tem que ter 300 vídeos. Isso aí então, gurizada. Como é que tu fala nos vídeos? Como é que fala nos vídeos, cara? Até semana que vem, dê uma bomba de friend no like, um saque no inscrever e tamo junto, pessoal. É isso aí, valeu, turma. Um pouco da história aí do Davi, do Tênis na Veia. Vamos fazer mais por aí, contando parte por parte, né? Olá, pessoal. Então tá, pra cima. Valeu.